Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, eu quero falar-lhes acerca dos meus conselhos aos jovens teólogos. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos acompanhe neste pequeno vídeo. Amém. Querido irmão, eu quero apresentar-lhe nesse vídeo o meu mais recente livro. Ei-lo aqui, Meus Conselhos aos Jovens Teólogos. Esta obra foi lançada pelas edições Bernard Johnson. Antes de tudo, eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo, o teólogo dos teólogos. Ou melhor, a própria teologia, o Verbo de Deus. Em seguida, agradeço ao nosso presidente missionário Terence Johnson e o seu superintendente, aquele que cuida não somente da editora, mas também de nossa escola teológica, o pastor Gunnar Berg. A esta editora que nos tem recebido com tanto carinho e apreço, deixo os meus agradecimentos e também o meu compromisso de orar por todos os que lá trabalham. Fui pensando nas dificuldades que enfrentam aqueles que foram chamados a estudar, a ensinar e a escrever teologia, que eu senti em meu coração de escrever esta obra, Meus Conselhos aos Jovens Teólogos. E aqui, neste livro, sempre com a ajuda de Deus, eu friso algo que considero de suma importância. O objetivo principal de um teólogo não é ser propriamente um erudito, mas, acima de tudo, um homem de Deus. Alguém que nasceu da água e do Espírito. Alguém cuja conversão seja genuína e biblicamente comprovada. Porque, querido irmão, se um teólogo não é um homem de Deus e ainda não haja experimentado o novo nascimento, que teólogo é esse? O teólogo, friso, acima de todas as coisas, é um homem de Deus. E como homem de Deus, é claro, ele já traz em si o novo nascimento, a verdadeira regeneração. Estou em minha biblioteca e, graças a Deus, tenho à minha disposição centenas de livros, bíblias em vários idiomas, em hebraico, em grego, em espanhol, em italiano, em francês e até em russo. Mas pergunto-lhe, querido jovem teólogo, caso eu leia e até decore todos esses livros, tornar-me-ei verdadeiramente um teólogo bíblico? A resposta é não. E nesse livro nós mostramos que o teólogo não é apenas aquele que lê, mas é aquele que, acima de tudo, medita na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nela medita de dia e de noite, e assim comunga com o Deus da palavra. O teólogo não é somente aquele que lê, mas é aquele que sabe pensar, meditar e ler o tempo em que vive. Porque o teólogo, conforme nós frisamos nesse livro, é aquele que sabe ler o seu tempo.
Por conseguinte, não basta apenas a erudição pela erudição, mas a sabedoria que o Espírito Santo nos derrama no coração, na alma e no espírito. É o que nós frisamos nesta humilde obra. Encontro-me em meu gabinete de trabalho. Aqui à minha disposição o meu computador, os meus livros e as minhas Bíblias. Aqui, para fazer teologia, eu rogo as bênçãos do Senhor para que me ilumine o coração, pois somente assim eu posso fazer a verdadeira teologia bíblica. Mas, além desse ambiente controlado e confortável, o Santo Evangelho intima-me a pregar o Evangelho a toda criatura. É o que eu enfatizo nesse livro, meus conselhos aos jovens teólogos. E a verdadeira teologia, querido jovem teólogo, é quando deixamos o nosso gabinete, o nosso conforto e todo esse ambiente controlado e lançamo-nos na seara a pregar o Santo Evangelho. Aí, o teólogo realmente mostra-se sábio, porque aquele que ganha almas é realmente sábio. É o que nos enfatiza Salomão. E isto eu deixo bem patente nesse livro. Por conseguinte, o verdadeiro teólogo não é aquele que exibe diplomas, títulos, doutorados e mestrados e pós-doutorados. É aquele que pode mostrar ao Senhor da seara os molhos recolhidos no trabalho de evangelização. Há uma pergunta que todos os teólogos deveriam responder. Quer sejamos jovens ou já experimentados. Qual o maior lavor que devemos apresentar ao Senhor? Reformulando a pergunta, qual o maior lavor teológico que temos a apresentar ao Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus? Querido jovem teólogo, o maior lavor ou trabalho que temos de apresentar ao Senhor nosso Deus, e este assunto eu enfatizo aqui, é a nossa oração. Porque quando oramos, fazemos teologia, a própria teologia. Deus, o Criador dos céus e da terra, e aquele que nos fez a mente para compreender a sua palavra. O coração, para nele guardarmos a sua palavra, e daqui a sua palavra não mais pode sair. E o nosso espírito, para que mantenhamos com ele perfeita comunhão. E nesse livro eu incentivo que nós devemos aprender a fazer essa teologia, orando ao Senhor, intercedendo por sua igreja, por nossa família, por nossos filhinhos e netinhos, e ao jovem teólogo pelo seu futuro lar, porque de sua harmonia doméstica dependerá também o seu labor teológico. Por conseguinte, aprendamos a orar. É o que nos incentiva o apóstolo Pedro em Atos capítulo 6 e versículo 4. Já falamos nesse vídeo acerca desta passagem. Então, não se desgaste tanto em ler, em estudar, em pesquisar. Não estou dizendo que tais atividades não sejam importantes, porque o apóstolo Paulo é categórico, persiste em ler. Mas oremos também e façamos de nossa vida um altar ao Senhor.
Há outros conselhos que deixo aqui aos jovens teólogos nesse livro. Não falarei sobre todos eles para que o vídeo não fique cansativo. Mas um deles eu ressalto, porque nesse livro, meus conselhos aos jovens teólogos, eu recomendo uns seminários e não recomendo outros. Leiam, medite e depois discuta o assunto com o seu pastor. Porque o que eu quero é que os nossos jovens teólogos não sejam apenas eruditos e que tenham a erudição pela erudição, mas, acima de tudo, que ganhem almas para o reino de Deus. E, sem dúvida alguma, há alguns seminários que, ao invés de formarem homens de Deus, formam apóstatas, hereges, rebeldes quanto à verdadeira fé, a santíssima fé. Por esse motivo, querido jovem teólogo, seja precavido. Afinal de contas, estamos nos últimos tempos. E a nossa teologia tem de ser, em primeiro lugar, bíblica, genuína e verdadeiramente bíblica. Em segundo lugar, evangélica. Se ela não redundar em conquista de almas e na expansão da obra missionária, perdemos o nosso tempo. E no tribunal de Cristo, eu serei julgado não propriamente pela teologia que eu fiz, refiro-me à acadêmica, mas pelos feixes de almas que ali apresentarei ao Senhor Jesus Cristo. Está o meu livro, Meus Conselhos aos Jovens Teólogos. A minha oração é que este livro leve os nossos jovens teólogos a serem, acima de tudo, homens de Deus, comprovadamente homens de Deus, e que a sua verdadeira teologia seja em ganhar almas para o reino de Deus. E que o Senhor nos abençoe. E ore também para que esta obra expanda o reino de Deus sem impedimento algum, segundo lemos em Atos capítulo 28 e versículo 31. Senhor amado, eu escrevi esse livro com a tua ajuda, com a tua iluminação. E tu sabes que o meu intento ao escrevê-lo foi, acima de tudo, glorificar-te o nome e preparar uma nova geração de teólogos, de jovens teólogos compromissados com o Santo Evangelho, e que no tribunal de Cristo possam apresentar não propriamente diplomas, mestrados, doutorados e pós-doutorados, mas almas conquistadas através da proclamação do Santo Evangelho. É o que eu te peço e agradeço-te em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém.